Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria poder mais uma vez entrar em sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica. Este programa que nos ajuda a conhecer a Palavra de Deus e a conhecê-la através das fachadas do santuário. Por isso que entramos todas as semanas na sua casa, porque conhecer a Palavra de Deus é também amadurecer na fé e no seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Se você deixou de acompanhar um dos nossos programas, convido você a visitar a nossa playlist lá no YouTube da TV Aparecida e através da hashtag Jornada Bíblica encontrar um dos episódios que você deixou de assistir ou que você deseja revê-lo com a sua família, com a sua comunidade. Acompanhe a Jornada Bíblica nas redes sociais. Primeiro, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e pesquisa por hashtag Jornada Bíblica. Clique e veja a nossa playlist completa, onde você encontra os episódios do nosso Jornada Bíblica mais recentes e os conteúdos especiais. Lá estão todos os episódios dessa nossa jornada de conhecimento. Você pode salvar a nossa playlist e compartilhar com seus amigos e grupos. Curta, comente, compartilhe e fique por dentro de todas as novidades, reflexões e muito mais. E vamos juntos nessa jornada bíblica. Quero também fazer um convite a você para visitar a nossa página no Instagram. E lá você pode também interagir respondendo ao nosso quiz. Mas antes disso, antes de darmos aqui a pergunta do quiz de hoje, quero relembrá-los sobre o nosso WhatsApp, o 12 3104 1212, porque ali você pode mandar através da hashtag Jornada Bíblica e depois, enviando uma mensagem, deixar as suas intenções e também o seu vídeo Eu na Fachada. E agora nós vamos deixar a nossa pergunta para o quiz de hoje. Qual era o dom de José? Dom da música? Dom dos sonhos? Dom da visão? Corra lá e não deixe de deixar a sua resposta. E no final do nosso programa, nós vamos trazer a resposta para você. Você já teve um sonho que te inquietou? Ou passou por preocupações que tiraram o seu sono? Às vezes os problemas nos impedem de enxergar uma solução. Mas, em meio à escuridão, uma luz pode resplandecer. Foi o que aconteceu com José diante do faraó. Diante de sonhos complexos, José reconheceu com humildade que a sabedoria não era sua, mas vinha de Deus. Por sua fé e humildade, a luz da solução brilhou não só para o Egito, mas também para ele, que de prisioneiro se tornou administrador de todo o país. Assim é em nossas vidas, quando nos colocamos como instrumentos nas mãos de Deus. Ele pode fazer coisas que jamais imaginamos. Peçamos ao Senhor que nos dê um coração humilde e submisso. Senhor, ajude-nos a reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Ti. Que sejamos instrumentos em Tuas mãos. Porque essa não é apenas a história de José, é a nossa jornada bíblica. No programa Jornada Bíblica de hoje, José explica ao faraó que quem interpreta seus sonhos é Deus. Ele é apenas o porta-voz. Depois disso, José se torna administrador dos bens do Egito e sua vida muda, graças à sua humildade, pois reconhece a si mesmo como um enviado. E nós continuamos a nossa roda de conversa, conhecendo mais uma parte aqui da fachada do santuário, convidando o nosso querido Erasmo, que faz parte do Centro Alet, lá de Castanhal, aqui do Brasil, lá no Pará. Aqui no Brasil nós também temos mosaicistas e o Erasmo é um testemunho disso. Não vamos ter muito tempo, mas Erasmo, aproveito para falar da escola que existe aí em Castanhal e que vem ajudando a formar jovens para esta arte tão bela que educa e nos educa para o mistério
em Deus. Erasmo, na semana passada nós começamos a falar sobre José e hoje nós queremos continuar esta nossa roda de conversa trazendo mais uma cena que está aí na fachada. Existem algumas pessoas que estão atrás do faraó. O que essas pessoas representam? Olá, Padre Rodrigo, a todos que nos acompanham. É uma alegria muito grande poder voltar no programa e contribuir com alguma coisa falando sobre as fachadas, sobre aquilo que nós nos propomos a apresentar através da arte, através da teologia que está impressa em toda a parede, em todo o santuário. Bem, nós sabemos que em torno de um chefe, de um administrador, de qualquer um que seja poderoso, existem muitas outras pessoas, existem muitos auxiliares, existem muitos que lhe dão apoio, outros que lhe dão conselhos, outros que o sustentam nas suas decisões. Enfim, nós muitas vezes pejorativamente gostamos até de denominar essas pessoas com alguns nomes estranhos, mas que qualquer um líder, qualquer administrador, qualquer chefe está sempre rodeado de muitas pessoas. O que também muitas vezes, principalmente na situação do faraó, que era sempre rodeado dessas pessoas, o fazia ser tão malvado, tão... acho que malvado é a palavra que vai ficar melhor aqui nessa situação. Mas também, como nós temos na situação, por exemplo, lá no Novo Testamento, da cena de João Batista, é o que muitas vezes faz a palavra de um rei não voltar atrás. São as testemunhas que estão em torno de si, que estão ali vendo o que o rei falou e que muitas vezes o seu orgulho se mantém ainda mais forte por causa desses que estão atrás. E essas pessoas que estão em torno do faraó são, de certa forma, assim, do modo mais direto para dizer, é que um rei ele nunca está sozinho. Existem esses rodeadores aí que pode ser bom e pode ser ruim muitas vezes. Diante disso, então, como era o dom que José tinha, o dom dos sonhos? José ele vai responder ao faraó de modo muito claro que não é ele, mas que será Deus que lhe dará uma resposta favorável. Isso quem adquiriu aquele livro Êxodo que vende na editora do Santuário, nas livrarias do Santuário, vai encontrar muitas dessas partes ali já bem mastigadas, bem claras. Mas o dom de José, sim, ele vai explicar os sonhos, ele consegue interpretar os sonhos, mas é a abertura que ele tem àquilo que Deus lhe diz, aquilo que Deus lhe comunica. É o que também nos dá a chance, a clareza, a possibilidade de olharmos para José e também adotar isso como modelo para a nossa vida de cristãos, de modo que nós possamos ter essa escuta, enxergar aquilo que está em torno e entender aquilo que Deus está nos dizendo. Claro que José é um místico, ele consegue ter esse diálogo com Deus, ele tem uma proximidade maior do que talvez a capacidade minha e sua que está me acompanhando pela TV agora, mas que nós temos a palavra de Deus que está dentro da nossa casa através da Bíblia, nós temos a palavra de Deus que está na homilia do sacerdote no domingo, nós temos a palavra de Deus que muitas vezes nos dá luzes claras e concretas, mas que nós nos fechamos, nós não nos abrimos, nós não estamos atentos. Muitas vezes a palavra de Deus passa por nós e nós estamos desatentos. José é esse canal em que escuta Deus e que consegue atender ao faraó naquele desejo que ele tem de interpretar os sonhos, porque ele dá ouvidos àquilo que Deus está lhe dizendo. Existe uma mão que está se conectando com José. Qual o significado dessa mão ali retratada nesta imagem? As paredes de Aparecida, se
as pessoas passarem agora observando, principalmente na fachada leste que ficou pronta, nós temos muitas mãozinhas que às vezes vêm de cima. Lá na frente, a imagem central é uma mão bem grande ali no rosto de Moisés. E aqui nós temos essa mão que se comunica com José. Nós vamos ter outra mão lá perto da Nova Jerusalém, agora na fachada leste. Já estou dando aqui alguma spoiler, mas vamos lá. Isso significa que é a relação de Deus com o homem. E como eu falava, José tem essa abertura, essa escuta, essa acolhida do que Deus projetou para a sua vida, mas também do que Deus está ali dizendo. E isso aí esse canal, é tanto que você vê que tem uma faixa de ouro que vai da mão de Deus até José. Claro que isso aqui tudo é símbolo, é para mostrar que é Deus que lhe dá a mesma palavra. Lá em Gênesis 41 vocês vão encontrar isso aqui muito mais claro, que é Deus que lhe dá a resposta, que é Deus que lhe dá o que ele deveria dizer ao faraó. E vai mudar toda a história. E agora, Erasmo, nós temos mais uma vez uma pergunta de um devoto e queremos escutá-lo. Padre Rodrigo, eu sou a Mônica Albieri, de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e olhando essa cena aqui atrás, eu vejo que José, ele dá uma orientação para o faraó sobre a administração, de poupar, de guardar para os tempos difíceis. É isso mesmo? Erasmo, você que faz parte desse projeto, que a gente poderia dizer para a Mônica? Como eu não estou diante do santuário, eu acabei pegando aqui o livro para que eu tivesse as imagens aqui diante de mim e me ajudar a estar próximo do santuário. Sim, a prudência. É muito interessante a colocação da Mônica, a observação que ela faz, e a gente vê a positividade que é o mosaico e as figuras que estão representadas para aqueles que olham, porque nós que já fizemos uma leitura, mesmo que rápida, ao texto bíblico, ou que participamos da catequese, nós temos a história dos personagens bíblicos dentro de nós. E quando nós vemos ali na parede do santuário, isso nos ajuda a perceber, a sentir e a interpretar muita coisa que está nos textos. E sim, José está orientando para que ele possa, nos momentos de fartura, reservar alguma coisa para os tempos difíceis. E ele vai dar ouvidos. É muito bom porque José dá ouvido a Deus, mas o faraó dá ouvido a José. Isso ajuda com que o tempo de miséria não seja tão miserável. Isso faz com que escutar no momento certo, ter os ouvidos abertos no momento certo, nos momentos de sofrimento, nos momentos de necessidade, você se preparou. Nós estamos falando aqui de alimentos, de deserto, de seca, de chuva, de plantio, mas tudo na nossa vida requer prudência para, naquele momento que é farto, nós possamos ter alguma coisa para os momentos difíceis, seja na relação, seja na amizade, seja no trabalho, né? Nós temos dias difíceis e dias bons em todos os nossos ambientes. Então, Deus ele fala aqui nessa situação de país, mas na nossa vida, de um modo geral, nós também podemos ter essa prudência, ser homens previdentes, onde a gente possa sempre viver o hoje, mas sem esquecer do amanhã. Serve até para a nossa santidade. Nós não sabemos quando vamos encontrar o Pai, por exemplo. Então é melhor fazer a nossa reserva de céu agora para que a gente possa chegar lá com as nossas garantias de salvação. Erasmo, muito obrigado por esse caminho que você está nos ajudando a fazer. Na próxima semana, nós estaremos aqui juntos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo sobre as fachadas do santuário.